Sejam todos bem-vindos. Esta é uma obra produzida pelo docente e integra os planos de ensino das disciplinas ofertadas pelo Departamento de Morfologia na área de Histologia e Embriologia, para os cursos de graduação dos Centros de Ciências Biológicas e da Saúde e Centro de Ciências Agrárias Aplicadas. Saudações, eu sou o professor Emerson e serei o seu locutor nesta obra intitulada Temas em Histologia e Embriologia. Nas áreas de Histologia e Embriologia, serão apresentadas videoaulas conceituais teóricas, com apresentação dos conceitos morfológicos de construção dos tecidos, órgãos e sistemas, e do seu desenvolvimento em humanos e animais domésticos. Em ambas as áreas de Histologia e Embriologia, dividiremos os assuntos em módulos básicos e especiais, de acordo com o avanço da complexidade da discussão dos temas vinculados às ofertas das disciplinas para os diferentes cursos das áreas de saúde ou agrária. As videoaulas são de caráter obrigatório e pré-requisito para as aulas discursivas presenciais semanais ou para as aulas discursivas síncronas, ofertadas em regime excepcional. Bom curso a todos os espectadores. Finalizando-se a série de vídeos sobre o tecido epitelial, discutiremos nesta aula as características do tecido epitelial glandular. O aluno deverá ter condições de entender os tipos de secreção celular, entender a ação destes produtos e visualizar os arranjos do epitélio glandular. A especialização do tecido epitelial em produzir e secretar substâncias confere a ele uma característica glandular. O produto desta produção geralmente é aquoso, contendo proteína. Assim, as glândulas desenvolvem processos de síntese, de acúmulo e secreção dos seus produtos, incluindo peptídeos, lipídios, como algumas moléculas esteroides, carboidrato e proteína. O processo de secreção é um processo ativo que consome energia celular. As células glandulares obtêm o substrato para sua produção por meio dos vasos sanguíneos e processam este material quimicamente até a obtenção do seu produto final. As glândulas geralmente são formadas pela invaginação das células epiteliais para o interior do tecido conjuntivo, podendo, de acordo com a sua função, manter um ducto de secreção para o meio externo, ou não desenvolver o ducto de secreção, liberando então toda a sua produção para vasos sanguíneos mais próximos. Veremos que o tecido glandular tem vários tipos de classificação, dependendo muito da sua organização. Iniciaremos discutindo a classificação quanto à sua complexidade, ou seja, quanto ao número de células que o formam. Seguindo-se a definição de tecido, nós temos que ele é determinado pelo acúmulo ou conjunto de células que desempenham certa função. Observaremos que a grande maioria das glândulas será do tipo, então, multicelular. Contudo, a exceção será dada para as glândulas unicelulares, ou seja, que são formadas por uma única célula que tem especialização em produção e liberação de seu conteúdo por exocitose, como se apresentam nas células globosas ou caliciformes presentes nos sistemas respiratório, digestório e urinário. Deste modo, uma única célula globosa ou caliciforme é considerada um tecido devido à sua alta especialização. Estas células são produtoras de mucina, que é uma glicoproteína complexa que dissolve-se em água e forma o muco, responsável por proteção e lubrificação nos sistemas respiratórios, digestório e urinário. Classificação funcional. As glândulas que possuem ductos de condução com o meio externo serão consideradas glândulas exócrinas. Deve-se ter atenção que as glândulas unicelulares, discorridas no slide anterior, também serão consideradas exócrinas, uma vez que sempre estão associadas ao epitélio de revestimento que tem comunicação com uma cavidade corpórea e, portanto, com o meio externo, tal como podemos ver no sistema digestório, no sistema urinário e no sistema respiratório. As glândulas exócrinas são produtoras de suor, de oleosidade, de muco, de bile, entre outras. As glândulas endócrinas são desprovidas de ducto e comunicação com o meio externo. Assim,
toda a sua produção é liberada no interior do corpo. A produção destas glândulas será denominada de hormônio, que nada mais são do que sinalizadores químicos de controle de funções específicas do corpo e manutenção da homeostasia. Após a liberação do hormônio para o espaço extracelular, este hormônio é geralmente carreado ou para os vasos sanguíneos ou os vasos linfáticos mais próximos, e poderão executar a sua ação a longa distância, ou seja, ação endócrina. As glândulas endócrinas geralmente não têm uma morfologia idêntica padrão. Tipicamente são tecidos multicelulares que produzem hormônios específicos. Classificação quanto ao tipo de secreção. As células que liberam o seu produto de modo merócrino são aquelas que liberam o seu conteúdo por exocitose, sem a perda de nenhum material citoplasmático ou de membrana celular. As células apócrinas são aquelas que, para a liberação do seu conteúdo, há a perda da porção apical da célula. Geralmente, o seu produto fica encerrado em vesículas e migram então até a célula receptora. As células holócrinas são aquelas que, para a liberação do seu conteúdo, há a liberação de toda a célula do epitélio ou o seu rompimento total. Nesse tipo de glândula, estas células geralmente entram em mitose, formando uma outra célula para permanecer no tecido, ou são substituídas por células do epitélio germinativo da glândula, que é uma porção da glândula responsável pela produção de novas células. Classificação morfológica. Quanto à porção produtora da glândula, conforme será demonstrado nos próximos slides, o arranjo pode ser realizado de módulo tubular, acinar ou alveolar, que podem ser melhores observados nesta imagem. Quanto à morfologia da glândula, devemos observar que as glândulas que possuem ductos são denominadas de glândulas exócrinas, como já descrevemos anteriormente nesta aula. Assim, nas glândulas exócrinas, devemos observar duas partes distintas. Uma parte da glândula será responsável pela produção e será denominado de epitélio glandular, e outra parte da glândula será responsável pela condução do seu produto para o meio externo, e esta porção será denominada de ducto glandular. Geralmente, na região do ducto glandular, encontramos epitélio de revestimento do tipo colunar ou cúbico, na dependência da complexidade dos ductos ao longo do seu trajeto nestas glândulas. Na literatura encontramos descrições como ducto glandular, ducto de condução ou porção ductal da glândula, e todas se referem a esta mesma região que transporta a produção da glândula para o meio externo. Esta porção ductal poderá ser classificada em tipo simples, quando apresentar um ducto único, ou composto, quando houver ramificação deste ducto de condução. A porção glandular pode ter formato tubular, alveolar ou acinar, conforme mostramos no slide anterior. E serão divididas em tipo simples, quando houver apenas uma única porção glandular, ou ramificado, quando houver mais de uma porção de epitélio glandular nesta glândula. Na dependência do tipo de glândula, podemos observar a associação de tipos diferentes de epitélios glandulares, podendo a glândula ser túbulo acinar ou túbulo alveolar. Nesta imagem, pode-se ver mais detalhadamente os tipos de arranjos estruturais das glândulas exócrinas. Na parte superior da imagem, pode-se ver a ilustração das glândulas exócrinas do tipo simples, ou seja, que apresentam apenas um único ducto excretor, ou seja, um único ducto que leva a sua produção para o meio externo. E na parte inferior da imagem, podemos ver os tipos de glândulas compostas, ou seja, que apresentam o ducto excretor ramificado. Para maior facilidade de identificação, esta porção ductal está representada em amarelo. A porção de produção da glândula, ou seja, a sua porção glandular, está representada em roxo, e podemos vê-las nos seus tipos tubular e acinar em arranjo simples, ou seja, único, na parte superior da imagem, ou ramificado, que tem uma maior quantidade de porções glandulares, de epitélio glandular que compõe esta glândula,
conforme pode ser visto na imagem na sua porção inferior. Destacamos outra aparência da glândula de arranjo simples, que é o tipo enovelado, onde, na verdade, a porção tubular da glândula está torcida sobre si mesma, conferindo-lhe um aspecto de novelo de lã. Deve-se ter especial atenção às glândulas tubulares simples, pois essas podem conter uma porção ductal ou não, dependendo da região e do órgão ao qual está associada. Conforme mencionamos anteriormente, na porção inferior da imagem, podemos ver o arranjo das glândulas exócrinas compostas, ou seja, que tem mais de um ducto para conduzir o produto ao meio externo, e as porções glandulares estão representadas em tubulares e acinares ou túbulo acinar, como a última imagem inferior direita. Glândulas tubulares simples, sem ductos, podem ser vistas no cólon, por exemplo, enquanto que glândulas tubulares simples com ducto podem ser encontradas nas criptas de Libercan no estômago. Já as glândulas tubulares ramificadas podem ser encontradas nas glândulas de Brunner no intestino. As glândulas tubulares enoveladas geralmente são as glândulas sudoríparas, por exemplo. As glândulas acinares podem ser do tipo serosas, mucosas ou seromucosas, quando dá associação ao seu tipo de produção. Glândulas acinares serosas apresentam células que apresentam núcleo arredondado, retículo endoplasmático granular abundante e grânulos dizimógenos, conferindo-lhe uma coloração basofílica, ou seja, azul. A secreção serosa tem aspecto aquoso e é rico em proteínas. Este tipo celular e produção são encontrados nas glândulas parótidas, submandibulares e no pâncreas, por exemplo. As glândulas que produzem secreção mucosa apresentam núcleos achatados no polo basal celular, presença de múltiplas vesículas e citoplasma pálido. A secreção tem aspecto viscoso, com presença de glicoproteínas, e podemos encontrá-las nas glândulas submandibulares, nas glândulas de Brunner e nas endocervicais uterinas, entre outras. Glândulas alveolares podem ser encontradas no tecido mamário e caracterizam-se por apresentar um lúmen bem grande, em contraste com as acinares, que apresentam um lúmen pequeno. Na próxima aula, damos continuidade à discussão dos tecidos básicos e iniciaremos as discussões a respeito do tecido conjuntivo.